Seja bem-vindo ao canal e Audiolivro. Explore o melhor da literatura na plataforma Odyssey. Nossos audiolivros contam com narrações envolventes e produção de alta qualidade. Conto Terra à Deriva, de Cixin Liu. Capítulo 1. Nunca vi a noite. Nunca vi as estrelas. Nunca vi primavera, outono ou inverno. Nasci no final da Era da Frenagem, bem quando a Terra parou de girar. Tinha levado 43 anos para a rotação da Terra ser interrompida, 3 mais do que a coalizão havia planejado. Minha mãe me falou da vez em que nossa família viu o último pôr do sol. O sol desceu muito devagar, como se estivesse grudado no horizonte. Demorou 3 dias e 3 noites para finalmente desaparecer. Claro que, depois disso, não existiu mais dia ou noite. O hemisfério oriental passou muito tempo, cerca de uma década, imerso em um crepúsculo perpétuo. O sol se mantinha logo abaixo do horizonte, e a luminosidade dele preenchia metade do céu. Foi nesse pôr do sol interminável que eu nasci. Mas crepúsculo não significava escuridão. As turbinas da Terra cobriam todo o hemisfério norte com uma luz intensa. Elas haviam sido instaladas por toda a Ásia e a América do Norte, só a estrutura robusta das placas tectônicas desses dois continentes era capaz de suportar a força enorme que elas exerciam. Eram 12.000 turbinas ao todo, distribuídas pelas planícies da Eurásia e da América do Norte. De onde eu morava dava para ver os raios fortes de plasma de centenas de turbinas. Imagine um palácio enorme, do tamanho do Partenon na Acrópole. Dentro do palácio, inúmeras colunas gigantescas se estendem até o teto abobadado, cada uma iluminada com um brilho azulado de branco gerado por um tubo fluorescente. E você é só um micróbio no chão do palácio. Era esse o mundo em que eu vivia. Na verdade, essa descrição não está totalmente correta. Foi a força tangencial gerada pelas turbinas que interrompeu a rotação da Terra. Por isso, as saídas das turbinas precisavam estar em um ângulo muito específico, lançando jatos colossais com uma inclinação pelo céu. Era como se o palácio grandioso onde morávamos estivesse à beira do colapso. Quando visitantes do hemisfério sul foram apresentados ao espetáculo, muitos sofreram ataques de pânico. Ainda mais aterrorizante do que a visão das turbinas, porém, era o calor calcinante que produziam. A temperatura chegava a 70 ou 80 graus Celsius, e precisávamos vestir trajes de resfriamento antes de sair ao ar livre. Era comum o calor causar tempestades torrenciais. Quando um raio de plasma penetrava as nuvens escuras, a cena parecia um pesadelo. As nuvens refratavam a luz branca e meio azulada do raio e geravam aros iridescentes frenéticos e pulsantes. O céu todo ardia como se estivesse coberto de lava incandescente. Meu avô tinha ficado senil com a idade. Uma vez, atormentado pelo calor implacável, ficou tão contente de ver uma chuvarada começar que se despiu da cintura para cima e saiu correndo porta fora. Não deu tempo de segurá-lo. Os raios de plasma superaquecido tinham esquentado as gotas da chuva até o ponto de ebulição, e a pele dele se queimou tanto que pedaços grandes se desprenderam. Para minha geração, nascida no hemisfério norte, isso tudo era perfeitamente natural. Assim como o Sol, as estrelas e a Lua tinham sido naturais para as pessoas que viveram antes da Era da Frenagem. Esse período da história humana nós chamávamos de Era Antesolar, e que era mais dourada e cativante tinha sido. Quando comecei o ensino primário, o currículo incluía uma volta ao mundo da nossa turma de 30 crianças com nossos professores. A essa altura, a Terra já havia parado de girar de vez. Fora a manutenção dessa condição estacionária, as turbinas da Terra eram usadas só para fazer pequenos ajustes na orientação do planeta. Por isso, no período entre meus 13 e meus 6 anos, os raios de plasma brilhavam com menos intensidade do que na época em que as turbinas funcionavam na potência máxima. Foi nesses anos de relativa inatividade que pudemos fazer um passeio para compreender melhor nosso mundo. Primeiro, vimos de perto uma turbina da Terra. A turbina ficava nas cercanias de Shijiazhuang, ao lado da entrada do túnel ferroviário que atravessava a Cordilheira Taiyang. A imponente montanha metálica diante de nós ocupava metade do céu. A oeste, a Cordilheira Taiyang parecia um conjunto de colinas suaves. Algumas crianças exclamaram que aquilo devia ter a altura do Monte Everest. Nossa principal professora era uma moça bonita chamada Tia Estela. Ela riu e disse que a turbina tinha 11.000 metros de altura, 2.000 a mais que o Monte Everest. As pessoas chamam de maçarico de Deus, disse ela. Estávamos dentro da sombra enorme que a turbina projetava, sentindo os tremores dela sacudirem a terra. Existiam 2 tipos principais de turbinas da Terra. As maiores eram chamadas de montanhas, enquanto as menores eram picos. Subimos a montanha 794 do norte da China. A subida em uma montanha levava muito mais tempo do que em um pico. Nos picos, era possível pegar um elevador gigantesco direto para o topo, mas o topo de uma montanha só era acessível por uma estrada longa e sinuosa. Nosso ônibus se juntou a uma procissão interminável de veículos subindo vagarosamente a lisa estrada de aço. À nossa esquerda, víamos só uma barreira vazia de metal bem azul,
À direita, um abismo sem fim. O trânsito era formado sobretudo por caminhões basculantes enormes de 50 toneladas, cheios de entulho da Cordilheira Taia. Nosso ônibus logo alcançou 5.000 metros de altura. Dali, o chão lá embaixo parecia vazio e uniforme, ofuscado pelo brilho azulado da turbina da Terra. A tia Estela nos mandou vestir a máscara de oxigênio. Conforme fomos nos aproximando da saída do raio de plasma, a luz e o calor aumentaram rápido. Nossas máscaras se obscureceram, e os microcompressores do nosso traje de resfriamento zumbiram e começaram a funcionar. A 6.000 metros, vimos a abertura de abastecimento de combustível. Um caminhão após o outro descarregava pedras para dentro da luz vermelha daquele buraco escancarado, que as consumia sem emitir qualquer ruído. Perguntei para a tia Estela como as turbinas da Terra transformavam pedras em combustível. A fusão de elementos pesados é uma área do conhecimento difícil, complexa demais para eu explicar a alguém da sua idade, respondeu ela. Basta saber que as turbinas da Terra são as maiores máquinas que a humanidade já construiu. Por exemplo, a montanha 794, do norte da China, que é onde estamos agora, exerce uma força de 15 bilhões de toneladas sobre a Terra quando operando em sua capacidade máxima. Por fim, nosso ônibus chegou ao cume. A saída do raio de plasma estava bem em cima da gente. O diâmetro do raio era tão imenso que, quando levantamos a cabeça, só deu para ver uma muralha luminosa de plasma azul que subia eternamente até o céu. Nesse instante, me lembrei de repente de uma charada que nosso professor de filosofia tinha apresentado para a turma. Vocês estão andando por uma planície até que de repente encontram uma muralha, dissera o professor, já cansado. A muralha tem uma altura infinita e se estende sob o chão infinitamente também. Ela continua para a esquerda e para a direita até o infinito. O que ela é? Senti um calafrio percorrer o corpo. Recitei a charada para a tia Estela, que estava sentada ao meu lado. Ela pensou um pouco, mas acabou balançando a cabeça, confusa. Cheguei perto e cochichei a resposta assustadora da charada no ouvido dela. A morte. Ela me olhou calada por alguns segundos, e em seguida, me abraçou com força. Apoiei a cabeça no ombro dela e olhei para longe. Picos colossais de metal pontilhavam a turva superfície lá embaixo até o horizonte. Cada pico disparava um jato brilhante de plasma, como se fosse uma floresta cósmica torta perfurando o nosso céu trepidante. Logo depois chegamos à orla do mar. Dava para ver os pináculos dos arranha-céus submersos elevando-se acima das ondas. Quando a maré recuava, as incontáveis janelas despejavam a água espumosa do mar em cascatas. Antes mesmo do fim da era da frenagem já eram evidentes os efeitos horríveis dela sobre a Terra. As marés resultantes da aceleração das turbinas da Terra engoliram 2/3 das principais cidades do hemisfério norte. Depois, o aumento da temperatura global derreteu as calotas polares, o que transformou o alagamento em uma catástrofe que alcançou o hemisfério sul. 30 anos antes, meu avô tinha visto ondas gigantes de 100 metros de altura inundarem Xangai. E até depois, ao descrever a cena, ele ficava com o olhar perdido, fitando nada. Na verdade, nosso planeta já estava irreconhecível antes mesmo de começar sua viagem. Quem ia saber que provações nos aguardavam em nossa peregrinação eterna pelo espaço sideral? Embarcamos em algo chamado navio transoceânico, um meio de transporte muito antigo, e saímos da orla. Atrás de nós, os raios de plasma das turbinas da Terra foram ficando mais e mais distantes. Após um dia de viagem, sumiram de vista de vez. O mar era banhado de luz por duas fontes distintas. A oeste, os raios de plasma ainda infundiam ao céu uma sinistra claridade azulada. A leste, a luz rosada do sol se insinuava acima do horizonte. A concorrência dos raios de luz partia o mar em dois, e nosso navio navegava bem no vinco cintilante onde eles se encontravam na superfície. Era uma visão fantástica. Mas, à medida que o brilho azul recuava e o rosado ganhava força, uma inquietude se espalhou pela embarcação. Eu e meus colegas não saíamos mais para o convés. Ficamos escondidos dentro de nossos camarotes, com as escotilhas bem fechadas e as cortinas baixadas. No dia seguinte, finalmente chegou o momento que mais temíamos. Todos nos reunimos no camarote grande que usávamos como sala de aula para ouvir o anúncio de tia Estela. Crianças, disse ela, solene, agora vamos ver o sol nascer. Ninguém se mexeu. Todos os olhares estavam fixos, congelados, como se tivessem paralisado de repente. Tia Estela tentou nos fazer sair do camarote, mas todo mundo continuou sentado, imóvel. Um dos outros professores comentou, já falei antes, mas seria melhor mesmo programar o passeio de experiência global antes de ensinar história moderna para eles. A adaptação dos alunos seria mais rápida. Não é tão simples assim, respondeu tia Estela. Eles aprendem com o entorno muito antes das nossas aulas de história moderna. Virou-se, então, para os monitores da turma. Vão vocês primeiro, crianças. Não precisam ter medo. Quando eu era pequena, também fiquei nervosa antes de ver meu primeiro nascer do sol. Mas, depois que vi, ficou tudo bem. Finalmente nos levantamos, e um de cada vez, saímos devagar pela porta do camarote. De repente, senti uma mãozinha suada pegar na minha e,
Quando olhei para trás, vi Linger. Estou com medo, gemeu ela. A gente já viu o sol na TV. É a mesma coisa, prometi. Como? Ver uma cobra na TV é o mesmo que ver uma viva de verdade? Eu não sabia o que responder. Bom, a gente vai ter que olhar de qualquer jeito. Senão a gente vai tirar nota baixa. Linger e eu enlaçamos as mãos com força e avançamos lentamente até o convés junto com as outras crianças. Quando saímos, nos preparamos para encarar nosso primeiro nascer do sol. Na verdade, faz só 3 ou 4 séculos que começamos a ter medo do sol. Antes disso, os seres humanos não tinham medo dele. Muito pelo contrário. Para a humanidade, o sol era nobre e majestoso. Nessa época a Terra ainda girava em torno do próprio eixo, e as pessoas viam o sol nascer e se pôr todos os dias. Celebravam o sol nascente e elogiavam a beleza do poente. Tia Estela estava na proa do navio, e a brisa do mar balançava seu cabelo comprido. Atrás dela, os primeiros raios da luz do sol surgiam no horizonte como se fossem o sopro de uma criatura marítima colossal e inimaginável. Finalmente avistamos a chama capaz de enregelar a alma. No começo, era só um ponto de luz no horizonte, mas logo cresceu até se tornar um arco ardente. Senti um nó de terror na garganta. Foi como se o chão aos meus pés tivesse desaparecido de repente. Eu estava caindo na escuridão do mar, caindo. Linger caía comigo, e seu corpo franzino tremia junto ao meu. Nossos colegas, todo mundo, o mundo inteiro, aliás, tudo caiu no abismo. E me lembrei da charada. Eu tinha perguntado ao nosso professor de filosofia qual era a cor da muralha. Ele disse que era preta. Achei que ele estivesse enganado. Sempre imaginei que a muralha da morte seria clara como neve fresca. Por isso me lembrei dela quando vi a muralha de plasma. Nesta era, a morte não era mais preta. Era o clarão de um relâmpago, e, quando aquele raio definitivo caísse, o mundo seria vaporizado na hora. Mais de 3 séculos atrás, astrofísicos tinham descoberto que o ritmo de conversão de hidrogênio em hélio no interior do Sol estava aumentando. Milhares de sondas haviam sido lançadas diretamente sobre o Sol para investigar, e com o tempo se chegará ao modelo matemático preciso da estrela. Usando esse modelo, supercomputadores haviam calculado que o Sol já evoluíra para fora da sequência principal do diagrama de Hertzsprung-Russell. Logo o hélio penetraria o núcleo do Sol, o que resultaria em uma explosão violenta chamada flash de hélio. Depois, o Sol se tornaria uma gigante vermelha imensa, queimando a baixas temperaturas, e cresceria de diâmetro até alcançar a órbita da Terra. Mas nosso planeta já teria sido vaporizado bem antes disso, no flash de hélio que precede esse estado. Isso tudo havia sido previsto para acontecer nos 400 anos seguintes. Desde então, tinham-se passado 380. Tal catástrofe solar não só arrasaria e consumiria cada um dos planetas rochosos habitáveis do Sistema Solar, como também transformaria completamente a composição e a órbita dos planetas jovianos. Após o primeiro flash de hélio, à medida que elementos pesados se acumulassem no núcleo do Sol, haveria mais explosões nucleares incomensuráveis e sucessivas por um tempo. Ainda que isso representasse um período relativamente breve no curso evolutivo de uma estrela, poderia durar milhares de vezes o equivalente a toda a história da humanidade. Se continuássemos no Sistema Solar, os seres humanos não teriam a menor chance de sobreviver a tamanha catástrofe. Nossa única saída era a emigração interestelar. Considerando o patamar tecnológico disponível para a humanidade na ocasião, o único destino viável para essa migração era a Próxima Centauri, a estrela mais próxima da nossa, a apenas 4,3 anos-luz de distância. Chegar a um consenso quanto ao destino foi fácil. A controvérsia real foi definir o modo de chegar lá. Para reforçar a lição, nosso navio foi e voltou 2 vezes pelo Pacífico, e vimos o Sol nascer 2 vezes. A essa altura, já estávamos acostumados à cena e não precisaram mais convencer a turma de que as crianças que nasciam no hemisfério sul eram capazes de sobreviver à exposição diária ao Sol. Viajamos rumo ao amanhecer. À medida que o Sol ia subindo no céu, o ar marítimo frio dos dias anteriores recuou e a temperatura começou a aumentar. Eu estava quase cochilando em meu camarote quando ouvi uma comoção do lado de fora. A porta se abriu e Linger meteu a cabeça para dentro. Ei, os navistas e os globistas estão batendo boca de novo. Eu não dava a mínima. Fazia 4 séculos que eles brigavam. Mesmo assim, eu me levantei e fui dar uma olhada. Do lado de fora, alguns meninos se engalfinhavam. Na hora vi que Tung estava aprontando de novo. O pai dele era um navista teimoso, e ainda estava cumprindo pena pela participação que tivera em um levante contra a coalizão. Tal pai, tal filho. Com a ajuda de alguns tripulantes fortes, tia Estela conseguiu apartar os meninos. Apesar do nariz sangrando, Tung levantou a mão fechada e gritou: "Joga os globistas no mar." "Eu sou globista. Quer me jogar no mar também?" perguntou tia Estela. "Vou jogar todo e qualquer globista no mar." Tung se recusou a ceder. Ultimamente o apoio mundial aos globistas vinha crescendo, e os navistas tinham voltado a criar confusão. "Por que você nos odeia tanto?" perguntou tia Estela. Algumas crianças navistas começaram a gritar em protesto.
Não vamos esperar para morrer na Terra com vocês, seus globistas idiotas. Vamos construir naves espaciais e ir embora. Viva as naves! Tia Estela apertou o projetor holográfico que tinha no pulso. Imediatamente, uma imagem se formou no ar diante de nós e prendeu nossa atenção. Todo mundo se aquietou um pouco. O holograma exibia uma esfera de vidro transparente. A esfera tinha uns 10 centímetros de diâmetro, e 2/3 do volume eram água. Continha um camarão pequeno, um ramo de coral e um pouco de alga verde. O camarão nadava languidamente em torno do coral. Este é um projeto que Tung fez para a aula de ciências naturais, disse tia Estela. Além das coisas que vocês todos estão vendo, a esfera contém também bactérias microscópicas. Tudo dentro da esfera é interdependente. O camarão come a alga e extrai oxigênio da água, e depois espelha matéria orgânica nas fezes e exala dióxido de carbono. As bactérias decompõem os dejetos do camarão e produzem matéria inorgânica. As algas, então, usam a matéria inorgânica e o dióxido de carbono para realizar a fotossíntese sob uma fonte de luz artificial. Criam nutrientes, crescem, se reproduzem e liberam oxigênio para o camarão respirar. Enquanto houver um abastecimento constante de luz, o ciclo ecológico na esfera de vidro deve ser capaz de se manter para sempre. Este é o melhor trabalho de um aluno que eu já vi na vida. Sei que esta esfera representa o sonho de Tung e o de todas as crianças navistas. É a nave espacial que vocês tanto querem, em miniatura. Tung me disse que seguiu modelos matemáticos rigorosos para projetá-la. Modificou os genes de cada organismo para garantir um metabolismo perfeitamente balanceado. Acredita fervorosamente que esse mundinho dentro da esfera sobreviveria até o camarão chegar ao limite do ciclo de vida natural. Todos os professores adoraram o projeto. Nós o colocamos sob uma fonte de luz artificial com a intensidade necessária. Fomos persuadidos pelas previsões de Tung, e por dentro, torcemos para que o mundinho que ele havia criado desse certo. Mas agora, menos de 2 semanas depois. Com cuidado, tia Estela tirou a esfera de vidro de verdade de dentro de uma caixa pequena. O camarão flutuava, morto, na superfície da água turva. As algas podres tinham perdido todos os traços verdes e virado uma película esponjosa inerte em volta do coral. O mundinho morreu. Crianças, quem sabe me dizer por quê? Tia Estela ergueu a esfera sem vida para que todo mundo pudesse ver. Era pequeno demais. De fato, era pequeno demais. Ecossistemas pequenos assim, por mais que planejados com precisão, não resistem à passagem do tempo. As naves espaciais dos navistas não são exceção. Vamos construir naves grandes do tamanho de Xangai ou Nova York, contestou Tung, num tom muito mais baixo do que antes. Sim, mas qualquer coisa maior que isso extrapola os limites da tecnologia humana, e, em comparação com a Terra, esses ecossistemas ainda seriam pequenos demais. Então vamos achar um planeta novo. Nem os navistas acreditam nisso de verdade, respondeu tia Estela. Não há qualquer planeta viável em órbita em torno de Próxima Centauri. A estrela fixa mais próxima com planetas habitáveis fica a 850 anos-luz de distância. Hoje, a nave mais rápida que somos capazes de construir só alcança 0,5% da velocidade da luz, ou seja, íamos levar 170 mil anos para chegar lá. Um ecossistema do tamanho de uma nave não duraria nem 1/10 da viagem. Crianças, só um ecossistema do tamanho da Terra, com seu ciclo ecológico implacável, seria capaz de nos sustentar indefinidamente. Se a humanidade decidir abandonar a Terra, proclamou ela, ficaremos tão vulneráveis quanto um bebê tirado dos braços da mãe e largado no meio de um deserto. Mas, hesitou Tung. Tia Estela, é tarde demais para a gente e tarde demais para a Terra. O Sol vai explodir antes de a gente acelerar e estabelecer uma distância segura. Dá tempo, respondeu ela, com firmeza. Vocês precisam acreditar na coalizão. Quantas vezes vou ter que repetir? Mesmo que não acreditem, ao menos poderemos dizer: a humanidade vai morrer com orgulho, pois fizemos o possível. A fuga da humanidade era um processo em 5 etapas. Na primeira, as turbinas da Terra gerariam força no sentido contrário do movimento do planeta para interromper sua rotação. Na segunda, atuariam na capacidade máxima para acelerar a Terra até atingir a velocidade de escape e catapultá-la para fora do sistema solar. Na terceira, a Terra continuaria acelerando no voo pelo espaço sideral até Próxima Centauri. Na quarta, as turbinas inverteriam a direção para retomar a rotação da Terra e desacelerar gradualmente. Na quinta, a Terra entraria em órbita em torno de Próxima Centauri e passaria a fazer parte do sistema dela. As pessoas chamavam essas etapas de era da frenagem, era da saída, primeira era deriva, durante a aceleração, segunda era deriva, durante a desaceleração, e era anel solar. Previa-se que o processo migratório todo fosse durar 2.500 anos, mais de 100 gerações. O navio transoceânico continuou o percurso rumo à parte da Terra encoberta pela noite. Ali não se via nem a luz do sol, nem o brilho dos raios de plasma. Sentindo o toque frio da brisa do Atlântico no rosto, pela primeira vez em nossa curta vida vimos as estrelas no céu noturno. Meu Deus, que beleza devastadora!
Tia Estela estava com o braço em volta de mim e de Linger. Olhem, crianças, disse ela, apontando para as estrelas com a outra mão. Centauro é ali, e aquela é próxima Centauri, nossa casa nova. Ela começou a chorar, e nós choramos junto. À nossa volta, até o capitão e os tripulantes, todos navegantes calejados, começaram a lacrimejar. Com olhos cheios de água, todo mundo se virou na direção para a qual tia Estela apontava, e as estrelas tremeluziam e dançavam. Só uma delas se mantinha firme. Era a luz de um farol distante no meio de um mar escuro e tempestuoso, uma centelha acenando um viajante solitário no frio congelante da tundra. Aquela estrela tinha assumido o lugar do sol no nosso coração. Era o único pilar de esperança para 100 gerações futuras que navegariam por um oceano de dificuldades. Na viagem de volta para casa, vi o primeiro sinal da saída da Terra. Um cometa gigantesco apareceu no céu noturno. A Lua. Como não poderíamos levar a Lua junto, foram instaladas turbinas na superfície lunar para afastá-la da órbita da Terra e prevenir o risco de colisão durante o período de aceleração. A cauda vasta das turbinas lunares banhou o mar com uma luz azul e obscureceu as estrelas. Quando a Lua passou, a atração gravitacional dela provocou ondas enormes. Tivemos que ser transferidos para um avião para voltar voando ao hemisfério norte. O dia da saída finalmente tinha chegado. Assim que desembarcamos, fomos ofuscados pela claridade das turbinas da Terra. Elas queimavam com uma intensidade muito maior do que antes, e já não mais inclinadas, estavam apontadas verticalmente para o céu. As turbinas funcionavam na potência máxima. A aceleração do planeta produziu ondas estrepitosas de 100 metros que assolaram todos os continentes. Furacões calcinantes urravam em torno das torres colossais de plasma, produzindo uma espuma fervente e arrancando florestas inteiras do chão. Nosso planeta tinha se tornado um cometa gigantesco, rasgando a escuridão do espaço com sua cauda azul. A Terra estava a caminho. A humanidade estava a caminho. Meu avô faleceu logo antes da saída, devastado por infecções no corpo queimado. Nos últimos instantes, repetia sem parar: "Ah, Terra, minha terra deriva." Capítulo 2. A Era da Saída. Nossa escola estava programada para ser transferida a uma cidade subterrânea, e estávamos entre os primeiros habitantes. O ônibus escolar entrou em um túnel imenso, que descia por um declive sutil terra adentro. Depois de meia hora de viagem, fomos informados de que havíamos entrado na cidade, mas eu nunca tinha visto nenhuma outra cidade parecida com o que estava do lado de fora das janelas do ônibus. Passamos rápido na frente de um labirinto de túneis secundários menores e uma quantidade infinita de portas lacradas dispostas em cavidades nas paredes. Debaixo da fileira de holofotes instalada no teto do túnel, tudo assumia uma tonalidade azul marinho. Não deu para evitar um sentimento de angústia ao perceber que, para a maior parte do resto da nossa vida, isso seria o nosso mundo. A humanidade primitiva vivia em cavernas, e agora nós também, disse Linger. Falou isso em voz baixa, mas tia Estela escutou. Não tem jeito, crianças, respondeu ela, com um suspiro. Daqui a pouco a superfície vai virar um lugar muito, muito terrível. Quando fizer frio, a saliva vai congelar antes de o cuspe cair no chão. Quando fizer calor, vai evaporar antes de sair da boca. Sei que vai fazer frio porque a Terra vai ficar mais longe do Sol. Mas por que vai fazer calor? Perguntou uma menininha de uma das turmas de crianças menores. Você não estudou órbitas de transferência, sua idiota? Retruquei. Não. Linger começou a explicar com paciência, como se quisesse dissipar a tristeza que sentia. É assim, as turbinas da Terra não são tão potentes quanto você imagina. Conseguem acelerar um pouco a Terra, mas não vão conseguir arrancar o planeta da órbita solar de uma vez. Antes de a Terra escapar do Sol, vamos ter que dar 15 voltas. Ao longo dessas 15 voltas, a Terra vai acelerar gradualmente. Agora a órbita da Terra em torno do Sol é quase redonda, mas, à medida que for ganhando velocidade, vai ficar cada vez mais elíptica. Quanto maior nossa velocidade, mais esticada a elipse vai ficar, e mais o Sol vai se deslocar para uma das pontas da órbita. Aí, quando a Terra estiver mais longe do Sol, obviamente vai fazer muito frio, mas, ainda não faz sentido. Vai fazer frio quando a Terra estiver longe do Sol, mas, na outra ponta da elipse, a distância até o Sol vai ser HM, deixa eu pensar. A menina mordeu o lábio. Segundo a dinâmica orbital, a Terra não vai chegar mais perto do Sol do que já está agora, então por que ficaria mais quente? Ela realmente tinha uma cabecinha de gênio. Graças à engenharia genética, memórias excepcionais como a dela tinham virado o novo normal. A humanidade, nesse sentido, tinha muita sorte. Caso contrário, milagres inimagináveis, como as turbinas da Terra, não teriam sido possíveis no decorrer de 4 séculos. Não se esqueça das turbinas da Terra, burrinha, palpitei. Mais de 10.000 daqueles maçaricos gigantes estão ligados com força total. A Terra é basicamente só uma roda segurando os escapamentos dos foguetes. Agora fica quieta. Estou ficando irritado. Começamos nossa vida nova no subterrâneo. Situada a 500 metros de profundidade, nossa cidade tinha espaço para mais de 1 milhão de habitantes.
Havia muitas outras parecidas, espalhadas por todos os continentes. Aqui, terminei o primário e comecei o secundário. Minha educação se concentrou em ciências e engenharia. Arte, filosofia e outras disciplinas consideradas não essenciais tinham sido reduzidas ou eliminadas do currículo. A humanidade não dispunha de tempo para distrações. Foi a era mais agitada da história da raça humana. Todo mundo tinha trabalho a fazer, e o trabalho não acabava nunca. Curiosamente, todas as religiões do mundo haviam sumido da noite para o dia, sem deixar rastros. As pessoas finalmente perceberam que, se Deus existia mesmo, era um grande desgraçado. Ainda estudávamos história, mas, para nós, a era antessolar da história humana parecia tão mítica quanto o Jardim do Éden. Meu pai servia como astronauta na Força Aérea. Fazia missões frequentes em órbita baixa em volta da Terra e raramente vinha para casa. Eu me lembro de que, no 5º ano de aceleração orbital, quando a Terra estava no afélio, fizemos uma viagem de família até a praia. O dia do afélio era um feriado como Réveillon ou Natal. Mas, quando a Terra estava entrando na parte da órbita que ficava mais distante do Sol, todo mundo abraçava uma sensação enganosa de segurança. Ainda era preciso usar trajes térmicos especiais para ir à superfície. Em vez de trajes de resfriamento, vestimos uns trajes vedados de aquecimento que funcionavam com baterias de energia nuclear. No lado de fora, os raios de plasma colossais das turbinas da Terra quase nos deixaram cegos. A luz agressiva ofuscou nossa vista do mundo na superfície, e foi difícil enxergar se a paisagem tinha mudado. Precisamos voar um bom tempo com nosso carro até conseguir escapar da luminosidade e conseguir ver a praia. O sol tinha encolhido até ficar do tamanho de uma bola de tênis. Ele se mantinha imóvel no céu, cercado por uma auréola sutil. Nunca tínhamos visto o céu ostentando um azul tão escuro, e as estrelas apareciam claramente. Olhei à nossa volta e, por um instante, fiquei me perguntando para onde o mar tinha ido. Agora restava só uma planície gelada, vasta e branca, que se estendia até o horizonte. Havia um grupo grande de pessoas comemorando em cima do mar congelado. Os fogos de artifício sibilaram na escuridão. Todo mundo estava festejando com uma tranquilidade atípica. Alguns foliões bêbados deslizavam pelo gelo, e outros cantavam dezenas de músicas diferentes, cada um tentando falar mais alto que os demais. Apesar de tudo, as pessoas estão todas vivendo a vida. Mal não faz, disse meu pai, com aprovação. Hesitou e se lembrou de repente de algo. Ah, esqueci de falar. Eu me apaixonei pela Stella Lee. Quero sair de casa para ficar com ela. Quem é ela? Perguntou minha mãe, com calma. Minha professora do primário, respondi, no lugar do meu pai. Fazia 2 anos que eu estava no secundário, e não fazia a menor ideia de como meu pai tinha conhecido a tia Stella. Será que tinham se encontrado na minha cerimônia de formatura? Então vai, disse minha mãe. Com certeza vou acabar me cansando dela. Aí eu volto. Tudo bem por você? Se você estiver afim, claro. A voz dela era tão calma e sem alterações quanto o mar congelado. Mas, logo depois, encheu-se de animação. Ah, aquele ali é lindo. Deve ter um difrator dentro. Ela apontou para um fogo de artifício que estourou no céu noturno com uma emoção genuína diante da beleza. Para o público moderno, os filmes e livros de 4 séculos atrás eram incompreensíveis. Nós não conseguíamos entender por que as pessoas na era antessolar investiam tanta emoção em assuntos que não tinham nada a ver com a sobrevivência. Ver o herói ou a heroína sofrer ou chorar de amor era de uma bizarrice indescritível. Nos tempos atuais, a ameaça da morte e o desejo de sobreviver superavam tudo. Nada além das novidades mais recentes sobre a condição do Sol e a posição da Terra poderia nos comover, ou mesmo chamar nossa atenção. Aos poucos, essa obstinação transformou a essência da psicologia e da espiritualidade humanas. Os seres humanos davam pouquíssima atenção aos assuntos do coração, da mesma forma que um apostador toma um breve gole d'água sem conseguir tirar os olhos da roleta. 2 meses depois, meu pai voltou de sua aventura com tia Stella. Minha mãe não ficou nem feliz, nem infeliz ao vê-lo. Você causou uma boa impressão na Stella, me disse meu pai. Ela falou que você é um aluno muito criativo. Quem disse isso? Perguntou minha mãe, com uma expressão intrigada. Minha professora do primário, a tia Stella, respondi, sem paciência. O papai acabou de passar 2 meses morando com ela. Ah, é mesmo? Ela balançou a cabeça e deu uma risada. Não tenho nem 40 anos ainda, e minha memória já está daquele jeito. Ela olhou para as estrelas holográficas no teto e a floresta nas paredes. Que bom que está em casa. Agora pode mudar essas imagens. Seu filho e eu não aguentamos mais olhar para elas, mas não sabemos como mexer nessa porcaria. Quando a Terra começou sua queda de volta para o Sol, já tínhamos nos esquecido do episódio todo. Um dia, deu no noticiário que o mar havia começado a descongelar. Então fizemos outra viagem de família até a praia. A Terra estava passando pela órbita de Marte. A luz que chegava do Sol não tinha força para aumentar muito a temperatura, mas as turbinas da Terra esquentavam a superfície a ponto de degelar o mar.
Foi delicioso sair para o exterior sem o estorvo de um traje térmico. As turbinas da Terra ainda clareavam o céu no nosso hemisfério, mas do outro lado do planeta, as pessoas podiam sentir mesmo a aproximação do Sol. O céu deles era de um azul limpo e puro, e o Sol brilhava como antes da saída. Mas, do alto, não vimos nenhum sinal de descongelamento. Só dava para ver uma amplidão branca de gelo. Decepcionados, saímos do nosso carro. Assim que fechamos as portas, ouvimos um ronco que fez tremer o chão e parecia vir das profundezas do planeta. Parecia que a Terra ia explodir. É o som do mar, gritou meu pai sob o barulho. O aumento acentuado da temperatura está aquecendo o gelo de maneira desigual, parece um terremoto. De repente, um barulho brusco que nem trovão cortou o ronco grave, e as pessoas atrás de nós que estavam vendo o mar gritaram animadas. Vi uma rachadura comprida se formar na superfície do mar congelado como se fosse um raio preto. O ronco continuou, e mais fissuras apareceram no gelo. A água brotou das rachaduras e formou torrentes que se espalharam pela planície gelada. Na volta para casa, olhamos para a desolação do chão e vimos faixas largas de mato selvagem brotarem na terra. Flores de tudo que era tipo tinham desabrochado completamente, e as florestas definhadas se cobriram de folhas verdes tenras. A vida estava mergulhando no processo de rejuvenescimento como se não houvesse tempo a perder. A cada dia que a Terra se aproximava do Sol, nosso estômago se apertava mais de medo. Menos gente ia à superfície para admirar a paisagem de primavera. A maioria das pessoas se abrigou nas profundezas da cidade subterrânea, não para evitar o calor crescente, as chuvas torrenciais e os ventos de furacão, mas para escapar do pavor arrepiante do sol. Certa noite, quando eu já tinha ido para a cama, ouvi minha mãe cochichar para meu pai. Talvez já seja mesmo tarde demais. Circulou o mesmo boato nos últimos 4 periélios, respondeu ele. Mas agora é verdade, insistiu ela. Ouvi da Dra. Chandler. O marido dela é astrônomo da comissão de navegação. Vocês sabem quem é. Ele falou para ela que observaram um ritmo acelerado de concentração de hélio. Escuta, querida, não podemos perder a esperança. Não porque a esperança seja real, mas porque temos que nos portar com nobreza. Na era antessolar, a nobreza demandava dinheiro, poder ou talento, mas agora basta ter esperança. Ela hoje é tão preciosa quanto ouro e joias. Não importa a duração da nossa vida, precisamos nos aferrar a ela. Amanhã vamos falar isso ao nosso filho. Assim como todo mundo, eu estava inquieto e ansioso com a aproximação do periélio. Um dia, depois da escola, fui parar na praça central da cidade. Estava na frente do chafariz redondo no meio da praça, olhando para a água cristalina ali dentro e para as ondas etéreas de luz que se refletiam no teto abobadado. De repente, vi Linger. Ela estava com um frasco pequeno em uma das mãos e um canudo curto na outra. Soprava bolhas de sabão e acompanhava, com olhos distraídos, a sucessão de bolhas que flutuavam pelo ar. Ela as via sumir uma a uma e logo soprava mais um punhado delas. Você ainda gosta de soprar bolhas nessa idade? Perguntei, indo até ela. Linger parecia feliz em me ver. Vamos fazer um passeio. Passeio? Para onde? Até a superfície, claro. Ela passou a mão pelo ar e usou o computador de pulso para projetar o holograma de uma praia ao pôr do sol. Uma brisa suave balançava as palmeiras, e a espuma branca das ondas molhava a areia amarela. Na praia, casais de namorados formavam silhuetas pretas contra o brilho dourado do mar. Mona e Daga me mandaram isto. Eles têm viajado pelo mundo todo. Falaram que não está quente demais na superfície. É muito gostoso lá fora. Vamos. Eles acabaram de ser expulsos por matar aula. Protestei. Linger fungou. O seu medo não é esse. Você está com medo do sol. E você não? Teve que consultar um psiquiatra por causa da heliofobia. Eu agora sou outra pessoa. Estou inspirada. Olha, disse Linger, usando o canudo para soprar mais uma série de bolhas de sabão. Presta atenção. Então, apontou para as bolhas. Eu me concentrei em uma das bolhas, examinei as ondas de luz e cor que dançavam pela superfície, os desenhos iridescentes que eram complexos e intricados demais para a compreensão humana. Era como se a bolha soubesse que teria uma vida breve e estivesse transmitindo avidamente ao mundo toda a multiplicidade de sonhos e lendas de sua memória prodigiosa. Pouco depois, as ondas de luz e cor desapareceram numa explosão silenciosa. Por meio segundo, restou no ar um fiapo fino de vapor, mas logo isso também desapareceu, como se a bolha nunca tivesse existido. Viu? A Terra é uma bolha de sabão cósmica. É só estourar que acabou. Então, para que ter medo? Mas não vai ser assim. Calcularam que, depois do flash de hélio, a Terra vai levar 100 horas para ser vaporizada de vez. É exatamente essa parte mais assustadora. Exclamou Linger. A 500 metros abaixo da superfície, somos o recheio de carne de um salgado. Primeiro vamos cozinhar lentamente, e depois vamos ser vaporizados. Um calafrio se espalhou pelo meu corpo todo. Mas não vai ser assim na superfície. Lá tudo vai ser vaporizado em um piscar de olhos. Quem estiver lá em cima vai ser como uma bolha de sabão, estourar e... Interrompeu-se ela.
Então, acho que seria melhor estar na superfície na hora do flash. Eu não saberia dizer porquê, mas não fui com ela. Linger, então, saiu com Tung, e nunca mais vi nenhum dos dois. Mas o flash de hélio não aconteceu. A Terra passou rápido pelo periélio e subiu para o afélio pela sexta vez. A humanidade toda respirou aliviada. Como a Terra não girava mais, nesse momento da órbita em torno do Sol, as turbinas da Terra instaladas na Ásia estavam viradas para a direção de voo do planeta. Como resultado, as turbinas agora ficavam totalmente desligadas, exceto quando a orientação da Terra precisava de ajustes ocasionais. Voamos por uma noite tranquila sem fim. Já na América do Norte, as turbinas se escoravam no continente e seus exaustores de foguete funcionavam com força total. Como o hemisfério ocidental também estava voltado para o Sol, o calor lá era devastador. A vegetação rasteira e as árvores tinham virado fumaça. A aceleração da Terra com a ajuda da gravidade seguiu assim ano após ano. Quando o planeta começava a escalada rumo ao afélio, nós relaxávamos progressivamente à medida que a Terra se afastava do Sol. No Ano Novo, quando o planeta começava a longa queda de volta para o Sol, íamos ficando mais e mais tensos a cada dia. Cada vez que a Terra atingia o periélio, espalhavam-se boatos de que o flash de hélio era iminente. Os boatos persistiam até a Terra voltar a subir para o afélio. Mas, até quando o medo da população arrefecia conforme o Sol encolhia no céu, a onda de pânico seguinte já estava se formando. Era como se o moral da humanidade se equilibrasse em um trapézio cósmico. Ou talvez fizesse mais sentido dizer que estávamos jogando roleta russa em escala planetária. Cada viagem de ida e volta entre o periélio e o afélio era como girar o tambor, e a passagem pelo periélio era que nem apertar o gatilho. Cada apertão era mais enervante que o anterior. Meus anos de infância se alternaram entre o terror e o relaxamento. Pensando bem, nem no afélio a Terra estava fora da zona de perigo do flash de hélio. Quando o Sol explodisse, a Terra seria liquefeita gradualmente, o que era um destino consideravelmente pior do que vaporizar no periélio. Na era da saída, os desastres se sucediam um após o outro. As mudanças de velocidade e trajetória produzidas pelas turbinas da Terra interferiram no equilíbrio do núcleo de ferro e níquel da Terra. A turbulência passou pela descontinuidade de Gutenberg e se estendeu ao manto. Quando a energia geotérmica escapou para a superfície, todos os continentes foram devastados por erupções vulcânicas, o que representava um perigo letal para as cidades subterrâneas da humanidade. A partir do sexto período orbital, episódios catastróficos de vazamento de magma passaram a ser muito frequentes em cidades do mundo todo. No dia em que aconteceu, eu estava voltando da escola quando de repente as sirenes apitaram. Logo depois veio um aviso de emergência transmitido pela prefeitura. Atenção, cidadãos da cidade F112. A barreira norte foi rompida por causa de tensão crustal. Entrou magma na cidade. Os vazamentos de magma já atingiram o quarteirão 4. As saídas das vias expressas foram bloqueadas. Todos os cidadãos devem se apresentar à praça central para evacuação via elevador. Atenção! A evacuação será conduzida de acordo com o artigo 5 da Lei de Emergências. Repito, a evacuação será conduzida de acordo com o artigo 5 da Lei de Emergências. No labirinto de túneis à minha volta, a cidade subterrânea parecia estranhamente normal. Mas eu tinha noção do perigo iminente. Das duas vias expressas subterrâneas que saíam da cidade, uma tinha sido bloqueada no ano anterior por causa da necessidade de fortificar as barreiras da cidade. Se a outra via também estivesse bloqueada, a única rota de escape seriam os fossos verticais de elevador, que subiam direto até a superfície. Os elevadores tinham uma capacidade de carga muito limitada. Levaria bastante tempo para levar todos os 360 mil habitantes a um lugar seguro, mas ninguém precisava ter pressa para conseguir lugar nos elevadores. A Lei de Emergências da Coalizão havia tomado todas as providências necessárias para a evacuação. Antes, as gerações do passado lidavam com um dilema ético. Um homem se vê diante de uma inundação e só tem condições de salvar uma outra pessoa. Ele salva o próprio pai ou o próprio filho. Hoje em dia, é incrível que isso sequer tenha sido uma questão. Quando cheguei à praça, vi que as pessoas já haviam começado a se organizar em uma fila comprida por ordem de idade. No começo dela, mais perto dos elevadores, estavam enfermeiras robôs, cada uma com um bebê nos braços. Depois vinham as crianças em idade pré-escolar, seguidas daquelas no ensino primário. Meu lugar era no meio da fila, ainda bem perto do começo. Meu pai estava em serviço em órbita baixa em volta da Terra, então na cidade estávamos só minha mãe e eu. Eu não a vi, então comecei a correr pela fila interminável de gente, mas soldados me seguraram e não consegui ir muito longe. Eu sabia que ela estava quase no final da fila. Nossa cidade era majoritariamente universitária e tinha só algumas famílias, então foi incluída entre os habitantes mais velhos. A fila se arrastava a um ritmo dolorosamente lento. Depois de 3 longas horas, finalmente chegou a minha vez, mas não fiquei nada aliviado quando entrei no elevador. Ainda faltavam 20 mil alunos universitários entre minha mãe e a sobrevivência, e já dava para sentir o cheiro forte de enxofre. 2 horas e meia depois que cheguei à superfície, o magma inundou a cidade toda, 500 metros abaixo dos meus pés.
Senti uma faca sendo torcida em meu coração quando imaginei os últimos instantes de minha mãe. Junto de outras 18.000 pessoas que não tinham conseguido escapar a tempo, ela veria o magma invadir a praça. A rede elétrica da cidade entraria em colapso, então só restaria a luz avermelhada pavorosa do magma. O calor intenso escureceria a cúpula branca imponente acima da praça. As vítimas de certo morreriam na temperatura de mais de 1000 graus, antes mesmo de entrarem em contato com o magma. Mas a vida seguiu em frente, e, mesmo nessa realidade brutal e assustadora, de tempos em tempos ainda surgiam fagulhas de amor. Durante a 12ª escalada rumo ao Afélio, em um esforço para aliviar a tensão popular, a coalizão tomou a decisão inesperada de reviver os Jogos Olímpicos após um hiato de 2 séculos. Decidi competir na corrida de motoneve. Com largada em Xangai, os atletas pilotariam as motoneves pela superfície congelada do Oceano Pacífico até Nova York. Ao som do tiro de largada, mais de 100 motoneves saíram em disparada pelo mar congelado, a 200 km por hora pelo gelo. No começo, sempre tinha algum adversário à vista. Mas, depois de 2 dias, a distância entre quem estava na minha frente e os que estavam atrás aumentou, e todo mundo desapareceu no horizonte. Já não dava mais para ver a luminosidade das turbinas da Terra atrás de mim, e corri para dentro da parte mais escura do planeta. Meu mundo era um céu estrelado infinito, e o gelo se estendia até o fim do universo. Ou talvez ali é que ficasse o fim do universo. E, nesse infinito de estrelas e gelo eterno, eu estava sozinho. Fui tomado por uma avalanche de solidão e senti vontade de chorar. Pilotei como se minha vida dependesse disso. Não fazia a menor diferença se chegaria a subir ao pódio. Eu precisava me livrar daquela solidão horrível antes que ela me matasse. Na minha cabeça, a outra orla do oceano não existia mais. Nesse instante, vi uma silhueta no horizonte. Quando cheguei mais perto, percebi que era de uma mulher. Ela estava em pé ao lado da motoneve dela, e seu cabelo comprido balançava no vento gelado. Assim que nossos caminhos se cruzaram, ficou evidente que o resto da nossa vida estava decidido. Ela se chamava Yamazaki Kayoko e era japonesa. A equipe dela tinha saído 12 horas antes da nossa, mas a motoneve dela batera em uma rachadura no gelo e um dos esquis se quebrara. Enquanto a ajudava a tentar consertar o veículo, comentei com ela sobre o sentimento que tinha me afligido. Senti exatamente a mesma coisa, exclamou ela. Era como se eu estivesse sozinha no universo. Quando vi você aparecer ao longe, foi como ver o sol nascer, sabe? Por que você não chamou um avião de resgate? Perguntei. Ela ergueu a mão pequena em punho. Esta corrida representa o espírito humano, declarou ela, com aquela tenacidade típica dos japoneses. Temos que lembrar que a Terra não pode pedir socorro em sua perambulação pelo cosmo. Bom, agora temos que chamar. Nem você nem eu temos esquis sobressalentes, então sua motoneve não tem conserto. E se eu andar na garupa da sua? Sugeriu ela. Quer dizer, se você não se importar com a posição que ocupar na corrida. Eu não me importava mesmo, então Kayoko e eu terminamos o percurso juntos pelo Pacífico congelado. Quando passamos pelo Havaí, vimos um brilho fugaz no horizonte. Naquela vastidão infinita de gelo, iluminados pelo sol minúsculo, registramos uma requisição de permissão de casamento no Departamento de Assuntos Civis da Coalizão. Quando chegamos em Nova York, os árbitros dos Jogos Olímpicos tinham guardado tudo e ido embora, cansados de esperar. Mas um servidor do Departamento de Assuntos Civis do município continuava lá. Ele nos parabenizou pelo casamento e começou a cumprir com suas obrigações oficiais. Com um gesto de mão, ativou um holograma cheio de linhas bem organizadas, com dezenas de milhares de pontos. Cada ponto representava um casal que havia requisitado o casamento na coalizão nos últimos dias. Diante das condições ambientais severas, a lei só permitia que 1/3 dos recém-casados procriasse. Esse direito era concedido por um sistema de loteria. Kayoko contemplou os milhares de pontos por um bom tempo, hesitante, até por fim escolher um no meio. Quando o ponto ficou verde, ela pulou de alegria. Eu não sabia bem o que sentir sobre a ideia de começar uma família. Se trouxesse ao mundo uma criança nesta era de sofrimento, seria uma bênção ou uma calamidade. O servidor pelo menos ficou encantado. Falou que era sempre um momento feliz quando um casal ganhava o pontinho verde. Ele pegou uma garrafa de vodka e nós 3 bebemos, um de cada vez, brindando a perpetuação da raça humana. Atrás de nós, a luz fraca do sol distante banhava de ouro a Estátua da Liberdade. À nossa frente, os arranha-céus de Manhattan, abandonados havia muito, projetavam sombras compridas no gelo plácido do porto de Nova York. Um pouco grogue, percebi que havia lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Terra, minha terra à deriva. Antes de nos despedirmos, o servidor nos deu um molho de chaves e disse, com soluço: estas são da casa nova que foi designada a vocês na Ásia. Agora, vão logo para casa. Vão para a casinha nova e maravilhosa de vocês. O que exatamente ela tem de maravilhosa? Perguntei, com frieza. As cidades subterrâneas da Ásia são cheias de perigos, mas claro que vocês, ocidentais, não sabem o que é isso. Estamos prestes a enfrentar nosso próprio risco peculiar, respondeu ele.
A Terra está prestes a passar pelo cinturão de asteroides, e o hemisfério ocidental está virado de frente para ele. Mas já passamos pelo cinturão de asteroides nas últimas voltas em órbita. Não é nada demais, é? Só passamos pela borda do cinturão. A frota espacial deu conta disso, claro. Eles têm lasers e bombas nucleares para atingir as pedras pequenas na trajetória da Terra. Mas agora, ele fez uma pausa. Vocês não viram as notícias? Agora a Terra vai passar bem pelo meio do cinturão. A frota vai cuidar das pedras pequenas, mas as grandes. No voo de volta para a Ásia, Kayoko se virou para mim e perguntou: os asteroides são muito grandes? Meu pai era um dos oficiais da frota espacial encarregados de desviar e destruir asteroides. Portanto, apesar da censura de sempre que o governo impunha à mídia para evitar o pânico em massa, eu tinha certa noção do que estava para acontecer. Falei para Kayoko que alguns dos asteroides que veríamos pela frente eram do tamanho de uma montanha. Até bombas termonucleares de 50 megatons não fariam mais do que esburacar a superfície deles. Vão ter que usar a arma mais poderosa do arsenal da humanidade, acrescentei, em tom de mistério. O quê? Bombas de antimatéria? Perguntou ela. O que mais usariam? Qual é o alcance de voo da frota? No momento, o poderio deles é limitado. Meu pai falou que chega a 1,5 milhão de quilômetros. Respondi. Kayoko deu um gritinho. Então a gente vai poder ver. Acho que é melhor não olhar. Mas Kayoko olhou mesmo assim, e sem óculos de proteção. O primeiro clarão de bomba de antimatéria chegou do espaço pouco antes da nossa decolagem. No mesmo instante, Kayoko estava admirando pela janela o céu estrelado. O clarão a deixou cega por mais de 1 hora, e depois disso ela ficou mais de 1 mês com os olhos vermelhos e lacrimejantes. Nos momentos enervantes que se seguiram ao clarão, os explosivos de antimatéria continuaram bombardeando o asteroide. Clarões avassaladores estouraram pelo céu negro como se uma horda de paparazzi colossais tivesse cercado o planeta e começado a tirar fotos freneticamente. Meia hora depois, vimos os meteoros, estendendo caudas de fogo pelo céu, uma cena de beleza hipnótica terrível. A quantidade de meteoros que aparecia foi aumentando, cada um deixando um rastro maior que o outro na atmosfera. De repente, o avião foi sacudido por um estrondo ensurdecedor, seguido imediatamente por mais tremores e roncos. Kayoko gritou e se jogou nos meus braços, achando que o avião tinha sido atingido por um meteoro. Nessa hora, a voz do piloto começou a soar pelos alto-falantes. Senhoras e senhores, por favor, não se preocupem. Esse foi só o estrondo produzido por um meteoro que rompeu a barreira do som. Por favor, coloquem os fones de ouvido para evitar qualquer perda permanente de audição. Como não será possível garantir um voo seguro, vamos fazer um pouso de emergência no Havaí. Quando o anúncio acabou, fixei os olhos em um meteoro muito maior do que os outros. Tive certeza de que ele não se desintegraria na atmosfera como os demais. De fato, a bola de fogo despencou pelo céu, ficando cada vez menor, e se estatelou no oceano congelado. A 10.000 metros de altitude, a imagem era um ponto branco pequeno no local de impacto. O ponto logo se expandiu para um círculo branco e se alastrou pela superfície do oceano. Isso é uma onda? Perguntou Kayoko, com a voz trêmula. É, uma onda de mais de 100 metros de altura. Mas o mar está congelado. Logo ela vai diminuir no gelo. Respondi, mais para me acalmar do que qualquer outra coisa. Não voltei a olhar para baixo. Aterrissamos em Honolulu pouco depois. O governo local tinha providenciado para nos levar a uma cidade subterrânea. A viagem pela orla nos permitiu uma vista desimpedida do céu cheio de meteoros. Era como se uma legião de demônios com cabelo de fogo tivesse surgido de repente de um mesmo ponto no espaço. Vimos um meteoro atingir a superfície não muito longe do litoral. Não apareceu nenhuma coluna de água, mas o vapor produziu uma grande nuvem em formato de cogumelo que subiu até o céu. Sob a superfície congelada, o mar turbulento avançou para o litoral. As camadas grossas de gelo rangeram ao rachar, sacudindo feito ondas, como se houvesse um cardume de monstros marinhos sinuosos e gigantescos nadando sob a superfície. De que tamanho era aquele? Perguntei ao funcionário que nos receberá no aeroporto. Menos de 5 quilos, do tamanho da sua cabeça. Mas acabei de ser informado de que um meteoro de 20 toneladas vai cair 800 quilômetros ao norte daqui. O comunicador de pulso dele começou a apitar. Ele deu uma olhada e falou ao motorista de imediato. Não vai dar tempo de chegar no portão 204. Vamos para a entrada mais próxima. A van fez uma curva e parou na frente de uma entrada da cidade subterrânea. Quando saímos, vimos que a entrada era vigiada por alguns soldados. Eles estavam com os olhos fixos ao longe, cheios de pavor. Seguimos a direção do olhar deles até o horizonte e vimos uma barreira preta. À primeira vista, parecia uma massa de nuvens baixas, mas a altura era uniforme demais para serem nuvens, mas parecia uma muralha comprida que cobria todo o horizonte. Uma observação mais atenta revelou que a muralha tinha uma borda branca. O que é aquilo? Perguntou Kayoko a um soldado, tímida. A resposta a deixou arrepiada. Uma onda. Os portões altos de aço da cidade subterrânea deslizaram até se fecharem.
10 minutos depois, sentimos um ronco grave emanando do teto, como se um titã estivesse rolando por cima da superfície. Trocamos olhares de desespero mudo, pois sabíamos que naquele instante havia ondas de 100 metros atropelando o Havaí e seguindo para o continente. Mas os tremores que vieram em seguida foram mais assustadores ainda, como se um punho gigantesco estivesse descendo do espaço para esmurrar a terra. No subsolo, a violência foi fraca, mas sentimos no fundo da alma cada tremor. Era a saraivada de meteoros na superfície. O bombardeio selvagem do nosso planeta continuou de maneira intermitente por uma semana. Quando finalmente saímos da cidade subterrânea, Kaioko exclamou: "Meu Deus, o que aconteceu com o céu?" Estava um cinza turvo. A atmosfera superior tinha ficado cheia de poeira, levantada pelas colisões com os asteroides. O Sol e as estrelas desapareceram por trás do cinza infinito, como se o universo todo estivesse encoberto por uma neblina cerrada. No solo, a água do mar que havia restado das ondas monstruosas estava totalmente congelada. Os prédios, ainda de pé, apareciam isolados acima da superfície congelada, derramando cascatas de gelo pelas laterais. Uma camada de poeira havia se depositado sobre o gelo, eliminando todas as cores do mundo e deixando apenas aquele cinza absoluto. Kaioko e eu logo retomamos nossa viagem para a Ásia. Quando o avião atravessou a linha internacional da data, que havia muito tempo já não significava mais nada, contemplamos a noite mais escura da humanidade. Foi como se o avião estivesse sobrevoando, em silêncio, as profundezas escuras do mar. Quando olhamos pela janela, na vã esperança de captar um vislumbre de luz nas trevas, nosso estado de espírito também se obscureceu. "Quando é que isso vai acabar?" murmurou Kaioko. Eu não sabia se ela estava se referindo à viagem ou a essa vida de angústia e sofrimento. Eu já estava começando a acreditar que nenhuma das duas coisas teria fim. Realmente, mesmo se a Terra voasse para fora do alcance do flash de hélio, mesmo se conseguíssemos escapar vivos, e depois? Estávamos no degrau mais baixo de uma escada de altura incomensurável. Dali a 100 gerações, quando nossos descendentes chegassem ao topo e vislumbrassem a promessa de uma vida nova, nossos ossos teriam virado poeira muito antes. Eu não conseguia imaginar o sofrimento e as dificuldades que ainda viriam e tampouco sequer considerava a perspectiva de conduzir minha amada e meu filho por essa estrada lamacenta interminável. Estava cansado demais para continuar. Quando eu estava prestes a sufocar de tristeza e desesperança, um grito de mulher ressoou pela cabine do avião. "Ah! Não! Querido, não!" Virei o rosto e vi uma mulher arrancar uma arma das mãos de um homem sentado ao seu lado. Ele havia acabado de tentar encostar o cano da arma na própria cabeça. O homem parecia exangue e emaciado, o olhar perdido e uma expressão apática. A mulher deitou a cabeça no colo dele e desatou a chorar com soluços curtos. "Quieta", disse o homem, com frieza. O choro parou e o que restou foi apenas a vibração sutil das turbinas do avião com a constância de uma balsa fúnebre. Minha sensação era de que o avião estava preso, imóvel, nas trevas infinitas. Não restava mais nada do universo além do avião e da escuridão que o envolvia. Kaioko se contraiu com força em meus braços. O corpo dela parecia gelado. De repente, ouvimos uma comoção na parte da frente da cabine e as pessoas começaram a murmurar, agitadas. Olhei pela janela e vi uma luz difusa na frente do avião. O céu noturno cheio de poeira estava infundido de uma luminosidade azul uniforme. Era a luz das turbinas da Terra. 1/3 das turbinas do hemisfério ocidental tinha sido destruído por meteoros, mas a Terra havia sofrido menos estragos do que as previsões. As turbinas do hemisfério oriental, abrigadas no lado oposto da superfície de impacto, permaneceram intactas. Em termos de potência, a Terra continuava bem equipada para escapar. Quando bati os olhos na luminosidade azul fraca adiante, fiquei me sentindo o mergulhador que finalmente havia conseguido enxergar a superfície ensolarada depois de muito tempo deixando o abismo para trás. Minha respiração começou a ficar equilibrada de novo. Ouvi a voz da mulher a algumas fileiras de mim. "Querido, dor, medo. Só conseguimos sentir essas coisas quando estamos vivos. Quando morremos, não sobra nada. Só escuridão. Você não acha que é melhor viver?" O homem emaciado não respondeu. Tinha o olhar fixo na luz azul adiante e o rosto coberto de lágrimas. Eu sabia que ele ia sobreviver àquilo. Enquanto aquela luz azul de esperança continuasse a brilhar, todos íamos sobreviver. Então me lembrei das palavras de esperança do meu pai. Quando aterrissamos, Kaioko e eu não fomos direto para nossa nova casa subterrânea. Antes, fomos procurar meu pai na base da frota espacial na superfície. Mas, quando chegamos à estação, fui recebido apenas por uma medalha de honra gelada, concedida póstumamente. Quem me entregou a medalha foi um brigadeiro da frota. Disse que meu pai havia perdido a vida durante a operação para eliminar os asteroides da trajetória da Terra. Uma explosão de antimatéria fez um fragmento de asteroide acertar em cheio a embarcação individual dele. A nave dele foi atingida por uma pedra que voava a uma velocidade relativa de 100 km por segundo. A cabine foi vaporizada no momento do impacto. Ele não sentiu nada, disse o brigadeiro. Garanto, não sentiu dor alguma.
Quando a Terra começou a cair de volta para o Sol outra vez, Kayoko e eu fomos à superfície para ver a paisagem de primavera. Foi uma enorme decepção. O mundo continuava de um cinza monocromático. Sob o céu encoberto, o cenário era cheio de lagos congelados formados pelos restos de água do mar. Não havia um raminho verde sequer à vista. O manto imenso de poeira na atmosfera barrava a luz do sol e não deixava a temperatura subir. Os oceanos e continentes não haviam descongelado nem no periélio. O sol era uma presença vaga e sutil, um espectro à espreita em meio à poeira. 3 anos depois, quando todo aquele pó na atmosfera se dissipou, a humanidade passou o periélio pela última vez. Quando chegamos lá, os que moravam no hemisfério oriental tiveram o privilégio de observar o nascer e o pôr do sol mais rápidos da história do planeta. O sol pulou para fora do mar e correu, veloz, pelo céu. As sombras mudaram de direção com tanta rapidez que pareciam os ponteiros dos segundos em inúmeros relógios. Foi o dia mais curto de todos os tempos na Terra, com menos de 1 hora de duração. Quando o sol mergulhou no horizonte e a escuridão se abateu sobre o planeta, senti uma pontada de tristeza. Esse dia efêmero pareceu um breve resumo dos 4,5 bilhões de anos de história da Terra no Sistema Solar. Nosso planeta não ia voltar nunca mais, mesmo até o fim do universo. Está escuro, disse Kayoko, com tristeza. A noite mais longa, respondi. No hemisfério oriental, essa noite duraria 2.500 anos. Só depois de 100 gerações próximas Centauri voltaria a projetar luz sobre esse continente. O hemisfério ocidental estava vivendo seu dia mais longo, mas até ele duraria só um instante em comparação com nossa era noturna. Naquele lado do mundo, o Sol subiria rápido até o zênite e lá ficaria, imóvel, encolhendo pouco a pouco. Depois de meio século, seria difícil distingui-lo de qualquer outra estrela. A trajetória prevista para a Terra incluía um contato com Júpiter. O plano da comissão de navegação era o seguinte: a 15ª volta da Terra em torno do Sol seria tão elíptica que o Afélio cruzaria a órbita de Júpiter. A Terra passaria pelo gigante gasoso quase em rota de colisão. Com a ajuda da atração gravitacional imensa do planeta para incrementar a aceleração, a Terra finalmente atingiria a velocidade de escape. 2 meses após o periélio da Terra, Júpiter tornou-se visível a olho nu. Parecia um ponto de luz fraco a princípio, mas logo se alargou e assumiu a forma de um círculo. Passado mais um mês, tinha crescido até ficar do tamanho da lua cheia, com uma coloração avermelhada de marrom e uma faixa bem sutil. O raio de plasma de algumas das turbinas da Terra, que por 15 anos tinha se mantido perpendicular, começou a mudar de posição. Eram os ajustes finais à orientação da Terra antes do contato. Júpiter desceu no horizonte, onde continuou por mais 3 meses. Não tínhamos como ver, mas sabíamos que os 2 planetas estavam se aproximando um do outro. Foi quase uma surpresa quando recebemos a notícia de que Júpiter havia voltado a ficar visível no hemisfério oriental. Todo mundo subiu até a superfície para olhar. Quando passei pela eclusa de ar da cidade subterrânea, vi que as turbinas da Terra, depois de 15 anos ininterruptos de atividade, tinham sido desligadas. Dava para ver as estrelas no céu de novo. Nosso último contato com Júpiter estava acontecendo. Todo mundo lançou olhares nervosos para o céu, na direção do oeste, onde um fraco brilho avermelhado surgia. O brilho aumentou até dominar o horizonte. Logo percebi que aquela vastidão vermelha tinha formado uma curva bem definida sob as estrelas. Era um arco tão gigantesco que se estendia de uma ponta a outra do horizonte. Conforme ele subia devagar, o céu abaixo foi ficando vermelho, como se uma cortina de veludo recobrisse o palco do resto do universo. Suspirei, em choque ao me dar conta de que a cortina era Júpiter. Eu sabia que o planeta era 1.300 vezes maior que a Terra, mas foi só quando vi aquele esplendor imenso que compreendi genuinamente seu tamanho colossal. Era difícil achar palavras para descrever o medo e a opressão provocados pelo surgimento daquele leviatã no horizonte. Mais tarde, uma repórter escreveria: eu não sabia se aquilo era um pesadelo meu ou se o universo todo era só um pesadelo na mente enorme e perturbada daquela divindade. À medida que Júpiter avançava em sua ascensão terrível, aos poucos ocupou metade do céu. Nesse momento, tivemos uma visão desobstruída das tormentas que devassavam as camadas de nuvens do planeta, que sacudiam os gases da atmosfera em linhas caóticas e desnorteantes. Eu sabia que, por baixo daquelas massas nebulosas e densas, havia oceanos turbulentos de hidrogênio e hélio líquidos. A famosa grande mancha vermelha apareceu, ainda vibrando na superfície de Júpiter após centenas de milhares de anos. O turbilhão era tão grande que poderia engolir 3 terras inteiras. Júpiter agora ocupava todo o céu. A Terra parecia um balão flutuando no mar vermelho de nuvens ferventes do planeta. A grande mancha vermelha subiu até o meio do céu e fitou nosso mundo como um olho ciclópico. A paisagem toda mergulhou naquela luz macabra. Era impossível acreditar que nosso planetinha minúsculo fosse capaz de fugir do campo gravitacional daquele colosso. Do chão, parecia inimaginável até que a Terra fosse se tornar uma lua de Júpiter. Não, certamente cairíamos no inferno oculto por trás daquele oceano infinito de nuvens. Mas os cálculos dos engenheiros de navegação tinham sido impecáveis, e o céu rubro perturbador continuou passando direto.
Algum tempo depois, apareceu um crescente preto no horizonte ocidental que logo se alargou até revelar estrelas cintilantes. A Terra estava se libertando das garras gravitacionais de Júpiter. No mesmo instante, sirenes começaram a ecoar, anunciando que a maré gravitacional que Júpiter provocara estava voltando na direção do continente. Mais tarde, fomos informados de que as ondas gigantes, com mais de 100 metros de altura, haviam voltado a varrer os continentes. Enquanto corria para os portões da cidade subterrânea, arrisquei uma última olhada para Júpiter, que ainda ocupava metade do céu. A camada de nuvens do gigante gasoso estava marcada por um risco perceptível, que depois descobri ser o rastro causado pela atração gravitacional da Terra na superfície joviana. Nosso planeta também havia deixado um rastro de ondas imponentes de hélio e hidrogênio líquido. Dali, a Terra, acelerada pela gravidade prodigiosa de Júpiter, se via arremessada ao espaço sideral. Ao se afastar de Júpiter, a Terra atingiu a velocidade de escape. Não seria mais preciso voltar ao Sol, onde só a morte aguardava. Em seu voo desenfreado pelos confins do espaço, teve início a era deriva. E sob a sombra da vermelhidão obscura de Júpiter, nas profundezas da Terra, meu filho nasceu. Capítulo 3. Revolta. Depois que conseguimos superar Júpiter, as 10.000 turbinas da Terra da Ásia voltaram à vida com força. Elas passariam os 500 anos seguintes funcionando na potência máxima, acelerando o planeta de maneira contínua. Durante esses 500 anos, as turbinas consumiriam metade das montanhas do continente asiático como combustível. Enfim, livre do medo da morte após 4 séculos, a humanidade suspirou aliviada. Mas os aguardados festejos não aconteceram, e o que se seguiu ninguém havia imaginado. Depois das comemorações em nossa cidade subterrânea, vesti meu traje térmico e subi sozinho para a superfície. As montanhas que eu conhecia da infância tinham sido aplainadas por mega-escavadoras, que haviam deixado apenas um solo congelado e rocha nua para trás. O vazio desolador era interrompido por trechos de um branco intenso a perder de vista na paisagem, salinas, que o recuo do oceano tinha deixado para trás. Diante de mim, a cidade onde meu pai e meu avô haviam morado, que antes chegará a abrigar 10 milhões de pessoas, jazia arruinada. A luz azul do raio de plasma das turbinas da Terra, os esqueletos de aço expostos que eram os arranha-céus projetavam sombras compridas, como restos fossilizados de monstros pré-históricos. As enchentes crônicas e as quedas de meteoros tinham destruído praticamente tudo na superfície. Tudo que a humanidade e a natureza haviam construído ao longo de milênios fora arruinado, e nosso planeta, transformado em algo tão inóspito e desolado quanto Marte. Mais ou menos nessa mesma época Kayoko começou a ficar inquieta. Muitas vezes deixava nosso filho sozinho e saía de carro em voos longos. Quando voltava, dizia só que tinha ido ao hemisfério ocidental. Um dia, por fim, conseguiu me arrastar junto. Dirigimos 2 horas a uma velocidade de Mach 4 até captar um vislumbre do Sol. Ele tinha acabado de surgir acima do Oceano Pacífico. Do tamanho de uma bola de tênis, projetava uma luz fraca e fria na superfície congelada. A uma altitude de 5.000 metros, Kayoko parou o carro e o deixou no ponto de flutuação. Então pegou um embrulho grande do banco traseiro. Quando abriu a embalagem, vi que era um telescópio astronômico do tipo que os diletantes apreciavam. Kayoko abriu o vidro do carro, apontou o telescópio para o Sol e me disse para olhar. Vi, pela lente escurecida, o Sol amplificado centenas de vezes. Dava para distinguir claramente os pontos claros e escuros das manchas solares em seu movimento lento pela superfície, e as proeminências suaves nas bordas do disco solar. Kayoko conectou o telescópio ao computador de bordo e capturou uma imagem do Sol. Então abriu uma imagem solar diferente e disse: "Isto aqui é de 4 séculos atrás." O computador exibiu uma comparação das duas figuras. "Está vendo?" perguntou Kayoko, apontando para a tela. "Luminosidade, sequências de pixels, probabilidades de pixels, estatísticas de camadas, todos os parâmetros são exatamente iguais. E isso é prova de que um telescópio de brinquedo, um programa fajuto de processamento de imagem e você, uma amadora desinformada." Balancei a cabeça. "Não dê atenção a esses boatos. Você é um idiota", retrucou ela, recolhendo o telescópio e embicando o carro para voltar para casa. Ao longe, reparei que havia outros carros acima e abaixo da gente. Ficaram flutuando no ar como nós, e na janela de cada um havia um telescópio apontado para o Sol. Ao longo dos meses seguintes, uma alegação terrível se espalhou feito rastro de pólvora pelo mundo. Mais e mais gente vinha fazendo questão de observar o Sol com a ajuda de instrumentos cada vez maiores e mais sofisticados. Uma ONG até chegou a lançar um conjunto de sondas rumo ao Sol, que passaram pelo alvo após 3 meses. Finalmente, os dados transmitidos pelas sondas confirmaram: o Sol não tinha mudado em nada ao longo dos últimos 4 séculos. Em cada continente, a situação nas cidades subterrâneas era volátil, como vulcões borbulhantes prestes a entrar em erupção. Um dia, em obediência a um decreto da coalizão, Kayoko e eu deixamos nosso filho em um abrigo infantil. A caminho de casa, ambos sentíamos que o único laço que nos unia já não existia mais.
Ao chegarmos perto da praça central, vimos um homem falar para uma multidão. Outras pessoas distribuíam armas aos cidadãos que haviam se juntado em volta do orador. Cidadãos! A terra foi traída. A humanidade foi traída. A civilização foi traída. Somos todos vítimas de uma farsa imensa. A dimensão absurda dessa farsa deixaria até Deus chocado. O sol não mudou em absolutamente nada. Não vai explodir. Já não ia antes, não vai agora, nem nunca. Ele é o símbolo perfeito da eternidade. A única coisa explosiva é a ambição desenfreada e sorrateira dos membros da coalizão. Eles inventaram tudo isso só para estabelecer o próprio império de tirania. Destruíram a terra. Destruíram a civilização humana. Cidadãos, cidadãos de bem. Peguem em armas e retomem nosso planeta. Resgatem a civilização humana. Vamos derrotar a coalizão. Vamos tomar o controle das turbinas da Terra e conduzir nosso planeta das profundezas gélidas do espaço sideral de volta para a órbita original. Para os braços cálidos do Sol. Sem falar nada, Kayoko deu um passo à frente e aceitou um fuzil de assalto de uma das pessoas distribuindo armas, juntando-se à coluna de cidadãos armados. Sem olhar para trás, desapareceu no torpor da cidade subterrânea junto às massas de vizinhos. Eu me limitei a ficar lá parado. No bolso, apertava com tanta força a medalha pela qual meu pai tinha dado sua vida e dedicado sua lealdade que minha mão chegou a sangrar. 3 dias depois, a revolta estourou em todos os continentes. Aonde quer que o exército rebelde fosse, as pessoas atendiam ao seu chamado. Poucos cidadãos ainda duvidavam de que tinham sido enganados. Mesmo assim, me alistei ao exército da coalizão. Não por uma questão de fé genuína no governo, mas porque 3 gerações da minha família tinham servido nas Forças Armadas. As sementes da lealdade estavam arraigadas em meu coração, e, independentemente das circunstâncias, era inconcebível para mim trair a coalizão. As Américas, a África, a Oceania e a Antártida sucumbiram aos rebeldes uma a uma, e o exército da coalizão recuou, cerrando linhas de defesa em torno das turbinas da Terra no leste asiático e na Ásia Central, preparado para protegê-las até a morte. O exército rebelde logo cercou essas posições. Suas forças eram muito mais numerosas que as tropas da coalizão, mas dada a proximidade das turbinas, o avanço da ofensiva se deteve por muito tempo. O exército rebelde não tinha intenção de destruí-las, então evitou o uso de armamento pesado, o que adiou o extermínio da coalizão. Os dois lados ficaram 3 meses em um impasse. Mas, quando 12 brigadas seguidas desertaram, as defesas da coalizão desmoronaram em todas as frentes. 2 meses depois, em situação periclitante, os últimos 100.000 soldados do governo se viram sitiados por todos os lados no centro de controle das turbinas da Terra no litoral. Eu era major do que tinha restado do exército. O centro de controle tinha o tamanho de uma cidade mediana, erigido em torno da ponte de navegação da Terra. Por causa de um braço inutilizado, atingido por laser, eu estava em um leito na ala de baixas de combate. Foi lá que soube que Kayoko tinha morrido em ação na Batalha da Austrália. Como as outras pessoas na ala, eu passava todos os dias bebendo até cair. Todo mundo ali tinha perdido a noção de como a guerra avançava do lado de fora, e não dávamos a mínima. Não sei quanto tempo tinha se passado quando escutei uma voz berrar do outro lado da ala. Sabem por que vocês foram reduzidos a isto? Vocês se sentem culpados por combater a humanidade nesta guerra. Eu também me sentia. Quando virei a cabeça para olhar, vi que o sujeito que falava tinha uma estrela de general no ombro. Não tem importância, continuou ele. Temos uma última chance de salvar nossa alma. A ponte de navegação da Terra fica só 3 quarteirões daqui. Vamos tomá-la e entregá-la para os seres humanos lá de fora que não perderam a sanidade. Já cumprimos nossa obrigação em nome da coalizão, e agora precisamos cumprir nossa obrigação em nome da humanidade. Com o braço que estava bom, saquei minha pistola e acompanhei a turba agitada de soldados capazes e feridos que avançava pelos corredores de aço rumo à ponte. Para minha surpresa, não enfrentamos quase nenhuma resistência no caminho. Na verdade, cada vez mais gente apareceu ao longo do labirinto complexo de corredores e se juntou a nós. Por fim, chegamos a um portão de metal tão alto que não dava para ver o topo. Ele o abriu com um barulho trovejante e adentramos a ponte de navegação da Terra. Embora já tivéssemos visto o lugar inúmeras vezes pela televisão, todo mundo se espantou com a vastidão da ponte. Era difícil mensurar o tamanho do espaço, pois as dimensões estavam obscurecidas pela simulação holográfica gigantesca do sistema solar que dominava o ambiente. A imagem toda era basicamente um espaço negro infinito que se estendia em todas as direções. Assim que entramos, fomos envolvidos por essa escuridão. Como a simulação era feita para refletir a escala real do sistema solar, o Sol e os planetas eram minúsculos, como se fossem vagalumes vistos de longe, mas ainda dava para reconhecê-los. A partir do ponto de luz distante que representava o Sol, uma espiral vermelha impressionante se expandia como ondas vermelhas concêntricas na superfície de um imenso oceano negro. Era a trajetória da Terra. A certa altura da borda da espiral, a trajetória mudava para um tom verde claro que indicava a distância que ainda faltava ser percorrida pela Terra. A linha verde passava acima da gente.
Nossos olhos a acompanharam até ela desaparecer nas profundezas de um mar estrelado e brilhante sem fim. Flocos de poeira luminosa flutuavam na vastidão negra. Quando alguns desses flocos chegaram mais perto, percebi que eram telas virtuais repletas de linhas com números e curvas em movimento. Então meu olhar bateu na plataforma de navegação da Terra, que todo ser humano do planeta conhecia. Parecia um asteroide branco e prateado flutuando na escuridão. A visão daquilo dificultava mais ainda o esforço de compreender o tamanho daquele lugar. A própria plataforma de navegação era como uma praça. Agora estava abarrotada com mais de 5.000 pessoas, incluindo os líderes da coalizão, a maior parte do Comitê de Imigração Interestelar, responsável pela implementação do plano de viagem, e os legalistas remanescentes. A voz do diretor executivo soou na escuridão. Poderíamos lutar até o fim, mas aí talvez perdêssemos controle das turbinas da Terra. Se isso acontecesse, o material físsil excedente poderia incinerar o planeta ou evaporar os oceanos. Então decidimos nos render. Nós compreendemos o povo. A humanidade resistiu a 40 gerações de agruras dolorosas e precisará resistir a mais 100. Não seria realista esperar que todo mundo mantivesse a sanidade até o fim. Mas pedimos que o povo se lembre de que nós, os 5.000 que estamos aqui, do diretor executivo da coalizão aos soldados comuns, jamais perdemos a fé. Sabemos que não vamos ver o dia em que a verdade será confirmada, mas, se a humanidade sobreviver, as gerações do futuro vão chorar em nosso túmulo. Este planeta que chamamos de Terra será um monumento eterno à nossa memória. O portão imenso do centro de controle voltou a se abrir com mais um estrondo e os últimos 5.000 globistas saíram. As forças rebeldes os escoltaram até o litoral. Os dois lados da rua estavam entulhados de gente. As pessoas cuspiam nos prisioneiros e arremessavam pedras e pedaços de gelo. Algumas das máscaras dos trajes térmicos estavam quebradas e deixavam o rosto exposto a uma temperatura de mais de 100 graus abaixo de zero. Mas, mesmo com os sentidos embotados pelo frio terrível, eles seguiram em frente. Cada passo, uma luta. Vi uma menininha pegar um naco de gelo e arremessá-lo com toda a força na direção de um idoso, e dava para ver através de sua máscara a fúria ensandecida nos olhos dela. Quando soube que todos os 5.000 prisioneiros tinham sido condenados à morte, achei que era leniência demais. Morte? Será que a morte consertaria todo o mal que tinham causado? Será que compensaria o crime de infligir uma farsa absurda que destruiu tanto a Terra quanto a civilização humana? Eles precisariam morrer 10.000 vezes. De repente me veio lembrança dos astrofísicos que haviam previsto a explosão do Sol e os engenheiros que tinham desenvolvido e construído as turbinas da Terra. Fazia um século que haviam falecido, mas eu queria muito arrancá-los da cova e fazê-los morrer tantas vezes quanto mereciam. Senti uma gratidão tremenda pelos carrascos, pois haviam concebido um método adequado para executar a sentença. Em primeiro lugar, tinham confiscado as baterias nucleares que alimentavam o traje térmico de cada condenado à morte. Depois, tinham depositado os prisioneiros no oceano congelado e deixado as condições frígidas sugarem a vida daqueles corpos. Os criminosos mais perversos e mais vergonhosos da história da civilização humana estavam aglomerados feito uma massa escura sobre o gelo. Mais de 100.000 pessoas tinham vindo ao litoral para assistir. Mais de 100.000 maxilares se tensionaram de raiva. Mais de 100.000 pares de olhos arderam com a mesma fúria que eu vira no rosto daquela menininha. A essa altura, todas as turbinas da Terra tinham sido desligadas, e as estrelas apareceram majestosas acima do gelo. Deu para imaginar o frio penetrando como facas a pele deles, o sangue congelando nas veias, a vida escoando aos poucos daqueles corpos. Essa noção produziu uma sensação de calidez agradável em mim. Ao ver os prisioneiros sucumbirem lentamente ao frio agonizante, a multidão na praia começou a se animar e entoou uma versão alegre de Meu Sol. Enquanto eu cantava junto, voltei o olhar na direção de uma estrela ligeiramente maior que as outras, um disco minúsculo que brilhava com uma luz amarela. O Sol. Ah, Sol, meu Sol, mãe da vida, pai da criação, espírito de luz, Deus nas alturas. Eterno e constante em sua órbita, não passamos de poeira, mas em nossa soberbia nos atrevemos a traçar sua tragédia. Passou-se uma hora. No gelo, os inimigos da humanidade continuavam de pé, mas não restava ninguém vivo ali. O sangue havia congelado nas veias. De repente, perdi totalmente a visão. Levou alguns segundos para eu voltar a enxergar, e aos poucos o gelo, a orla e a multidão de observadores reapareceram. Por fim, tudo ficou nítido de novo. Mais até do que antes, na verdade, porque o mundo estava envolto por uma luz branca intensa. Esse clarão abrupto é que me ofuscara antes. Contudo, as estrelas não reapareceram, o brilho delas engolido por aquela luz brutal, como se o cosmo tivesse derretido diante dela. O clarão se originava a partir de um ponto específico no espaço. Esse ponto havia se tornado, agora, o centro do universo, e eu estava olhando bem naquela direção quando tudo se deu. O flash de hélio tinha acontecido. O refrão de Meu Sol parou no meio. A multidão na praia estava embevecida. Assim como 5.000 cadáveres no gelo, as pessoas pareciam congeladas, rígidas, imóveis feito pedra. O sol tinha despejado sua luz e seu calor na terra pela última vez. Na superfície, o gelo seco foi o primeiro a derreter,
produzindo nuvens de vapor branco. Depois o mar começou a se liquefazer, e as camadas de gelo foram rangendo diante da distribuição desigual do calor. A luz foi se atenuando pouco a pouco e o céu assumiu uma coloração azulada. Depois, a intensidade dos ventos solares produziu auroras que pareciam imensas cortinas prismáticas de luz estendidas por todo o firmamento. Os últimos globistas seguiam ali, em cima do gelo, 5.000 estátuas em forte contraste sob a súbita e deslumbrante luz do sol. A explosão solar durou pouco. 2 horas depois, a luz se debilitou até se apagar de vez. Uma esfera vermelha fraca havia substituído o sol. De onde estávamos, vimos quando ela cresceu até ficar do tamanho do Sol de antigamente, uma lembrança estranha da órbita original da Terra. Era tão volumosa que o diâmetro superava a órbita de Marte. Mercúrio, Vênus e Marte, os companheiros constantes da Terra, foram reduzidos a fiapos de fumaça sob a radiação térmica intensa. Mas aquele não era mais o nosso Sol. Já não irradiava mais luz e calor. Parecia um pedaço frio de papel vermelho colado no céu, um brilho opaco que era apenas um reflexo da luz das estrelas que tinha à sua volta. Este era o destino evolutivo comum a todas as estrelas de tamanho médio, transformar-se numa gigante vermelha. 5 bilhões de anos de vida majestosa agora não passavam de um sonho fugaz. O Sol havia morrido. Felizmente, nós continuávamos vivos. Capítulo 4. A Era à Deriva. Agora, enquanto relembro tudo isso, meio século já se passou. 20 anos atrás, a Terra cruzou a órbita de Plutão e saiu do Sistema Solar, seguindo a viagem solitária que trilhava pelos vastos confins gelados do espaço. Minha última visita à superfície foi há uns 12 anos. Fui acompanhado do meu filho e da minha nora, uma menina de cabelo louro e olhos azuis. Ela estava grávida na época. Quando chegamos à superfície, a primeira coisa que observei foi que já não dava mais para ver o raio de plasma gigantesco das turbinas da Terra, embora eu soubesse que elas ainda funcionavam na potência máxima. A atmosfera da Terra tinha desaparecido, e já não restava mais nada para dispersar a luz do plasma. O solo estava coberto de cristais estranhos, translúcidos e de um tom amarelado de verde. Eram feitos de oxigênio e nitrogênio sólidos, os resquícios da nossa atmosfera congelada. Curiosamente, o congelamento da atmosfera não tinha ocorrido de forma regular na superfície. Formaram-se montes de tamanhos variados que pareciam colinas. A superfície congelada do mar, antes lisa e plana, agora ostentava uma fantástica paisagem cristalina. Acima, a Via Láctea se estendia imóvel, como se também estivesse congelada. Mas as estrelas brilhavam com força demais para que se pudesse olhar por muito tempo. Nos 500 anos seguintes, as turbinas da Terra funcionariam sem interrupções, acelerando o planeta até 0,5% da velocidade da luz. A Terra viajaria a essa velocidade incrível durante 1.300 anos. Após termos concluído 2/3 do percurso, inverteríamos a direção das turbinas da Terra, e o planeta começaria um período de 500 anos de desaceleração. Após 2.400 anos de viagem, a Terra finalmente chegaria à próxima Centauri. Com mais 100 anos, estabeleceríamos uma trajetória fixa ao redor da estrela, tornando-nos um dos planetas que a orbitam. Sei que já me esqueceram. Nesta viagem inacabada. Mas vem me chamar quando for a hora. De surgir no leste outra alvorada. Sei que já me esqueceram. A partida está muito distante. Mas vem me chamar quando for a hora. De ver no céu aquele azul vibrante. Sei que já me esqueceram. A história solar chegou ao fim. Mas vem me chamar quando for a hora. De sentir o aroma de um novo jardim. Sempre que escuto essa música, uma onda de alegria se alastra por meu corpo doído e idoso, e meus olhos, velhos e ressequidos, ficam cheios de lágrimas. Visualizo os 3 sóis dourados de Alpha Centauri nascendo um após o outro acima do horizonte, banhando tudo com sua luz acolhedora. A atmosfera sólida se derreteu, e o céu voltou a ficar límpido e azul. Sementes plantadas 2 milênios antes brotam do solo descongelado e infundem a terra de vida nova. Vejo meus tataranetos, 100 gerações depois, brincando e rindo no gramado verde. Pelas campinas correm regatos cristalinos cheios de peixinhos prateados. Vejo Kaioko correndo até mim pela terra verde. Ela é jovem e linda, como um anjo. Ah, terra, minha terra deriva. Fim do conto. Contribua com o canal para que possamos continuar produzindo audiolivros. Doe em livepix.gg/eaudiolivro.